Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Que amor é esse? É impressionante, é comovente. Olha, eu confesso que quando eu recebi essa carta, que eu abri, meu Deus do céu, quando eu li, o meu coração foi tocado em cheio. Como eu me identifiquei com essa carta, sabe? E me arrancaram lágrimas sinceras, verdadeiras. Eu vou narrar para vocês, eu vou contar essa história, mas vai ser muito difícil que você não chore. Eu até quero dizer uma coisa. Se você não quer se comover, não ouça. Se você não quer se permitir uma lágrima, não ouça, porque a história é linda. Eu vou começar. Mas antes dela, pessoa, ei, pessoa, Deus te fez com perfeição, pessoa. Você é dotada de inteligência, de simpatia, carisma. Olha a beleza interna e externa que você tem. Deus está dizendo, você pode ser o que você quiser. Ora, se é assim, então seja gentil, porque a gentileza gera sempre mais gentileza. E como é importante a gente ser gentil. Você não acha bonito quando você vê alguém fazendo bem pro outro? Fala pra mim. O que você acha mais bonito? Quando alguém faz o bem pro outro ou quando alguém faz algum tipo de maldade pro outro? Óbvio que eu sei qual é a tua resposta. Então faça o bem e você vai descobrir que ao fazer o bem pra pessoa, você está fazendo bem pra você mesma, pra você mesmo, pra você próprio, pra você própria. E se sobrar gentileza, me faça um bem. Manda aqui um valeu pro nosso canal, um valeu demais. É sempre muito bem-vindo, valeu. Ajuda o canal a prosperar, progredir, melhorar. Você que ama o canal e o considera importante, manda sim o seu valeu. Da forma como você puder. E se não puder, ora, a amizade é a mesma. Valeu demais. História de hoje começa agora. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu só não me conformo porque eu era contra um presente como aquele. Eu às vezes não me perdoo, eu era contra. Mas o Tarcísio, meu marido, sempre fez o que na verdade ele quis fazer. Ele fingia me escutar, fingia me ouvir, mas no fundo ele acabava fazendo sempre o que de fato ele queria fazer. E neste caso, eu sinceramente dou graças a Deus. Eu estou falando do dia em que o Tarcísio chegou em casa com a Amora. Ela era uma bolinha, pequenininha, gordinha, linda. Amora era de uma raça que eu nunca antes havia escutado falar. Basenji. Conhece essa raça de cachorro? Eu acho que muita gente vai ouvir falar, não, como é que é? É Basenji. É africana. É típica raça africana. Verdadeiramente africana. Tanto é que é conhecido como cachorro do Congo. Ah, meu Deus do céu. Era o presente das crianças. O Tiago, meu filhote, 9 anos. A Michele, 7 anos.
Eles queriam, porque queriam um cachorro. Eu contra. Eu não queria de jeito nenhum. Mas que coisa. Quando o Tarcísio colocou a Amora no chão, ela passou pelas crianças e ela veio lamber o meu pé e me abanando o rabinho. O Tarcísio até brincou. Eita, cachorrinha esperta, essa danada, hein? Ela soube a quem agradar primeiro aqui na casa. Foi agradar a sargentona, né, Amora? Ele ria, porque ele me chamava assim, porque ele dizia que eu adorava dar as ordens. Então ele me chamava de sargentona, especialmente quando ele queria, assim, me agredir, entendeu? Não, eu não era bem assim a sargentona, é que eu sempre adorei as coisas em ordem, isso é outra coisa. Não é que eu dava as ordens, eu adorava as coisas em ordem, eu sempre fui muito disciplinada. Mas não nego, ter recebido o primeiro cumprimento de Amora me deixou lisonjeada. Ela, naquele gesto, porque ela veio primeiro em mim, passou pelas crianças, veio primeiro em mim, as crianças riam. Olha, mãe, ela está te lambendo. Ela me lambeu primeiro e aquilo me cativou muito. Até porque eu quero confessar uma coisa. Àquelas alturas, o meu casamento que tinha nesse momento 11 anos. Eu tinha 11 anos de casada. O meu casamento naquele momento não estava legal. O Tarcísio, o meu marido, estava muito diferente comigo. Ele já não era mais nem a sombra do homem carinhoso que fora no comecinho. Eu chamo de comecinho de ouro do nosso casamento. Se o comecinho havia sido de ouro, olha, já estava beirando a lata. Se não era total lata, estava beirando a lata o nosso casamento. Mas o incrível desse dia é que ele trazia um presente para as crianças, para o Tiago, para a Michele. Mas por essas coisas de Deus, o presente foi inteiro para mim, sabe? Inteiro. Lógico que as crianças se apegaram demais à Amora, mas comigo foi diferente. Aquela cachorrinha, ela preencheu a minha alma. Nós nos tornamos inseparáveis. Ela me entendia, a Amora me entendia. E tanto que quando eu chorava, mas observe bem, quando eu chorava sem emitir sons, quem é mulher sabe o que eu estou falando. Sabe quando as lágrimas brotam, escorrem dos olhos? Mesmo quando a gente faz força para não chorar, então aquelas lágrimas escorrem dos olhos, mas nós nos mantemos em silêncio. Então, até mesmo nesse momento, a Amora, ela percebia que as lágrimas estavam escorrendo do meu rosto. Não sei que sensibilidade ela tinha, de onde vinha aquilo. Então, ela percebendo, ela vinha me fazer carinho. Ela vinha com seu focinho, sempre gelado, tocava as minhas pernas na altura da panturrilha, ela tocava as minhas pernas até que eu olhasse para ela. E nessa hora, ela abria assim um sorriso com os seus latidos num bom tom. Até isso, ela era educada ao latir para mim nessa hora. Não era aquele latido ardido, alto, não. Era só um latido assim em bom tom. E ainda me oferecia lambidas que massageavam meu coração e abanos de rabinho que mais pareciam afagos de quem verdadeiramente te ama. É que eu não estava bem, sabe, do ponto de vista emocional. Eu não estava bem. Eu vinha recebendo já há algum tempo telefonemas de alguém que sussurrava ao telefone. No início, eu não entendia bem o que a pessoa sussurrava, era alguma coisa assim. Sabe, eu não entendia bem o que a pessoa dizia no início, mas aqueles telefonemas foram se sucedendo
E agora eu já entendia, porque a pessoa, ela fazia questão de se fazer entender. E ela dizia ao telefone em sussurros: eu sou amante. Eu sou amante do seu marido. Sou amante dele. Ele nunca te amou. Ele nunca te amou. Não eram só os telefonemas vis e covardes. Não era só isso. A isso se somava também a falta de atenção do Tarcísio para comigo. Sem contar que o Tarcísio ele conseguia estar ausente mesmo quando estava dentro de casa. O que, aliás, estar dentro de casa foi se tornando cada vez mais raro. Mas tudo culminou quando a dita cuja ela perdeu o senso de vez. E ao invés de telefonemas semi-anônimos, os chamemos assim, ela veio pessoalmente no meu portão. Veio devidamente produzida, precisa ver. Eu acho que ela colocou a melhor roupa que ela tinha, ela calçou aquela sandália da moda que ela tinha, ela veio pessoalmente ao meu portão devidamente maquiada, olha, todinha produzida, inclusive usando perfume francês. Ela veio usando perfume francês para me dizer ali no portão pessoalmente: oi, sou eu sou a amante do seu marido. Sou eu. A minha testemunha nesse dia era a Amora, a minha cachorrinha, ali perto de mim. A Amora me olhava o tempo todo com ternura, como quem sentisse pena de tudo que estava acontecendo a mim. E ainda abriu depois latidos fortes para espantar de vez a intrusa, que para ela era uma bruxa, para mim também. Para espantar de vez a intrusa de nossas vidas. Quando a produzida, cheirando perfume francês, foi embora, quando a mulher foi embora, eu estava sozinha em casa nesse dia. Nossa, eu me joguei sobre o sofá, chorando tudo o que eu tinha direito a chorar, sabe? Mas chorando tudo. A Amora soube respeitar a minha dor. Ela soube entender a minha dor. Ela se deitou perto de mim, me deixou chorar, me deixou sofrer, me deixou gritar, me deixou espernear, mas ela ficou ali, imóvel, deitada o tempo todo, sabe? Espiando a tudo, participando de tudo, mas sem me causar nenhum tipo de embaraço ou de incômodo. Eu esperneava, eu gritava, eu soluçava, eu chorava, fiz um escândalo, mas ela ficou ali, imóvel. Só quando eu me acalmei mais, aliás, quando eu me acalmei bem mais, que eu apenas agora tentava secar as últimas lágrimas teimosas, foi quando a Amora veio para cima de mim, me lamber e me fazer todos os seus afagos. Parecia que ela entendia toda aquela minha dor. Depois, a Amora me seguiu até o quarto, me acompanhando, onde eu fui jogando as roupas do Tarcísio em malas. E quando o Tarcísio chegou, estava tudo pronto. Falei apenas que ele pegasse as malas e que ele desaparecesse da minha vida. Sumisse da minha vida, desaparecesse. Os filhos, os nossos filhos, ainda choraram na despedida dele. Mas a Amora não. A Amora entendeu. Ela sabia quem era o traidor daquela história. Ela compreendeu. Ela ficou do meu lado. Sequer ela acompanhou o Tarcísio até o portão, o que ela fazia todos os dias. Ela fazia todos os dias, ela acompanhava o Tarcísio até o portão. Naquele dia, não. Ela ficou do meu lado, como quem falava assim: olha, quem precisa de verdade de mim é ela.
e não você, seu traidor. Suma daqui, seu traidor. Vá embora. Sabe, eu fiquei muito tocada também com esse gesto da Amora. Muito tocada. O fim de um casamento é muito difícil e problemático. O fim de um relacionamento é traumático sempre. E não fosse a presença da Amora na minha vida, eu não sei o que teria sido de mim. Mas a Amora, ela me fez companhia em todos os momentos. E seu focinho gelado, seus abanos de rabo e as suas lambidas estavam ali para me confortar. Eita cachorrinha boa, eita companhia boa. E aí eu consegui ver o tempo passar, e nada melhor do que o tempo. Foi a Amora que um dia recebeu o Edu, um rapaz que eu conheci, e me arrisquei no namoro com ele, porque eu ainda era jovem quando eu tinha me separado, pelo menos eu me considerava assim. Então eu tentei com algumas pessoas, e o Edu talvez tenha sido o mais importante deles. Ficamos um período assim também namorando, um período até que bom, porque chegou a 5 anos. Lamentavelmente depois não deu certo, devido conflito de interesses. O Edu, ele ainda queria formar uma vida, ele queria ter filhos, e eu já achava que nesse tocante filhos a minha vida já estava completa e estabilizada com o Tiago e com a Michele. Então nesse conflito acabou não dando certo. Só que desta vez houve uma separação bem mais digna do que da primeira, e portanto causou muito menos dor e sofrimento a mim. Foi assim, sabe? Foi assim. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. E aquela cachorrinha, a Amora, sempre ali, pronta. Milhares e milhares de momentos, sorrisos, alegrias, lágrimas que vinham à minha mente. Tudo isso, a Amora ali, junto de mim, sendo sempre mais uma filhinha. Era assim que eu a chamava. Então eu quero que pessoas que criticam quem chama às vezes um cachorrinho ou uma cachorrinha de filhinho ou filhinha respectivamente, que essas pessoas parem para pensar. Não é que a pessoa está substituindo um filho por isso, não. É o sentimento que a gente tem. Eu tinha 2 filhos, tinha um casal de filhos espetaculares, maravilhosos, mas eu também considerava a Amora sendo a minha filha. Era a terceira. Era a terceira filha. Só que ela era muito mais presente. E incrível, né? Ela era fiel, extremada fiel e gozado. Quem me deu ela de presente foi o meu traidor. Olha que ironia da vida. O Tarcísio, meu marido, que fora o grande traidor da minha vida, me dera o presente mais fiel que se podia. O tempo continuou a passar, até que a Amora precisou fazer aquela cirurgia. Quando ela fez a cirurgia, naquele mês de junho, ela o fez já com 17 anos. As pessoas vão falar, nossa, porque normalmente um cachorro dura em média, que pena, podia durar muito mais, mas um cachorro dura em média 14, 15, ela já estava com 17 anos. 17 anos e 3 meses, para ser precisa. Ela fez a cirurgia. Ainda depois dessa cirurgia, passaríamos mais alguns meses juntas. Sim, a Amora, ela passou a depender cada vez mais de mim, física e emocionalmente. Era rara a noite em que ela me deixava dormir. Mas quando nós amamos de verdade como eu amava a Amora,
somos capazes dos maiores sacrifícios. Por isso, estabeleci prioridade, sabe? Ela era a minha total prioridade. Sabe o que eu fiz? Abandonei a academia, que eu ia rigorosamente na academia de ginástica. Abandonei meus passeios, as viagens que eu adorava fazer para Itanhaém, onde a minha mãe tem lá uma casa e eu sempre a usei. Já não fazia mais esse tipo de viagem, porque era muito bom acordar e vê-la ali ao meu lado, dormindo. Eu olhava para ela e ela, com seus mais de 17 anos e agora dodói, eu pensava assim, puxa, que companheira, que fidelidade, que amor, que amizade ela me deu. Como ela me acudiu em todos os momentos da minha vida. Naqueles piores, ela estava do meu lado. Já descrevi alguns desses piores. Ela estava ali, dormindo, tranquila na sua caminha. Eu, como todos os dias, dava bom dia a ela e agradecia a Deus por ter mais um dia comigo, aquela presença que era indispensável na minha vida. Nossa rotina diária aqui em casa era simples. Passeio pelo quintal, olhar uma flor, conversarmos, porque eu conversava com ela. Amora, você viu a jabuticabeira? Tava parecendo que tava morta, ó. Tá vendo, Amora? A gente tem que cuidar, né? Fui molhando, aí. Ó como é que ela tá agora, toda florida. Amora, tá vendo essas florzinhas aqui? Significa que nós vamos ter jabuticaba. Ah, dá tempo. Você vai estar aqui. Você vai estar aqui para ver a jabuticaba. Viu, amor? Sobreviveu a jabuticabeira. Coisas assim, sabe? Eu tô descrevendo para que vocês entendam. Porque alguém pode falar, nossa, que tola. Pode até ser que alguém me julgue assim, mas... Sabe, eu conversava com a minha cachorra, eu conversava com a Amora. Eu tagarelava o tempo todo com ela. Depois do almoço da Amora, a medicação, né? Eu tinha que dar medicação. E o soninho da tarde. Às vezes, ela ficava aqui comigo para vermos juntas uma novelinha que passava. Vocês lembram de uma novela chamada O Cravo e a Rosa? Eu adorava essa novela, ela via comigo. À tarde, o nosso lanchinho. À noite, o seu jantar. Muito colo, muito beijo, muito focinho gelado dela na minha panturrilha, como eu adorava. Muita conversa. E nós duas sempre juntas. Se eu estava na sala, lá estava ela, ao meu lado. Quando eu subia para o quarto, ela já não subia mais a escada, então eu pegava a amiga e trazia ela no colo. Eu subia a escada com ela no colo. Eu sabia, eu sentia que, apesar de aparentemente ela estar bem, a vidinha era como uma chama de vela exposta a um vento, sabe? Aquela chama estava sendo soprada por um vento e a qualquer momento poderia se apagar. Então era vital que eu usufruísse de cada instante, de cada momento com ela. Tudo, o mais que podia esperar, porque eu teria o resto dos meus dias para sentir saudade. E ela, a minha Amora, eu a teria por pouco tempo. Ela já tinha mais de 17 anos e depois da cirurgia, não, ela nunca mais foi a mesma. Mas mesmo assim se vive. E assim, juntas, fomos vivendo, sempre juntinhas. Um dia ela acordou sem apetite. Eu estranhei um pouco, porque ela sempre comeu bem. Como de costume, subi para o quarto e a acomodei na sua caminha. Eu pretendia
entrar um pouquinho na net. Era uma coisa que eu estava fazendo. Me falaram do tal de Tinder. Alguém falará, mas você ainda tem esperança de encontrar um amor? Ah, sei lá. A vida é assim, né? Tudo é possível sempre. Eu queria entrar na net como curiosidade, eu queria ver esse tal de Tinder. Nisso, a Amora começou a latir. Parecia que ela estava sentindo uma dor, sabe? Porque eu a entendia. Eu sabia quando o latido era de alegria. Eu sabia quando o latido era apenas para me cumprimentar. Eu disse até que ela tinha um latido extremamente educado, mas nesse dia eu entendi que o latido era de dor. Eu que sempre sou assim, dramática, apavorada, nessas horas eu viro outra. Eu estava absolutamente sozinha. Todos tinham acabado de ir trabalhar. Quando eu digo todos, estou me referindo a meus filhos. Num instante, eu arrumei uma carona até a clínica veterinária. Era o telefone fixo numa mão, ela no colo. Não estava nem latindo mais, mas gritando. O celular no outro ouvido, tudo ao mesmo tempo. E eu sabia que eu precisava acudir a minha Amora. Ela não estava bem. Chegamos à clínica e ela foi logo atendida. Desta vez, a médica veterinária achou melhor interná-la. Diagnóstico totalmente impreciso. Exames a fazer. Depois que ela já estava segura, sendo medicada, aí sim eu me permiti chorar feito criança. Do jeito que às vezes eu gostava de chorar. Algo me dizia que ali começava a nossa despedida. A despedida minha da Amora. Fiz algumas ligações, avisei o que estava acontecendo. Ela permaneceu internada na clínica por 3 dias e meio. E eu a visitava de manhã e à noite. Mas sabe, não via melhora. Desta vez, ela não melhorava. A minha filhinha estava apática, mal se alimentava, já não reagia. Só parecia criar um pouco de vida, entre aspas, quando eu a tomava nos braços e conversava com ela. Oi, Amora, tô aqui. Tô aqui. Sua mãe, é sua inseparável amiga, eu tô aqui. Quando eu conversava com ela, eu sentia que ela ganhava um pouco de vida. Lá na clínica, não apenas a veterinária, mas o marido dela, um outro sócio, eram 3 veterinários lá. Estavam tentando de tudo que podiam. E eu falei, olha, tentem tudo. Por ela, vale tudo, por favor. E ela ficou tomando dopamina no soro, direto. O coraçãozinho dela estava muito fraco devido à idade, sabe? O coração estava bem fraco. Então eles colocavam dopamina no soro dela. Na visita da sexta de noite, eu e a minha filha, a Michele, notamos que ela tinha piorado. Eu cheguei a chamar o meu filho, o Tiago. Ele já estava a caminho da faculdade. Eu chamei o Tiago para que, Tiago, acho melhor você passar aqui para se despedir dela, Tiago. Logo ele chegou, só que ele não veio sozinho. Desta vez, ele trouxe consigo o pai dele, Tarcísio, o meu ex-marido. Ele de quem eu estava separada, praticamente a idade inteira que tinha a nossa, quer dizer, a minha, porque ela era minha, praticamente que tinha a idade da minha filha. O Tarcísio veio junto com o Tiago. E depois ele me explicou, mãe, é que a senhora falou que era despedida e o papai gosta demais da Amora também. Ele também queria
ele também queria se despedir dela, sabe, mãe? Por isso, eu o levei comigo. Eu compreendia, lógico que compreendia. Não havia quem não chorasse na sala, ali da clínica veterinária. Até a veterinária, a médica dela, diante de tanto amor, eu vi ela sair correndo, secando lágrimas. Ela passou de colo em colo. Primeiro o meu, né? Depois da Michele, do Tiago. O Tarcísio, meu marido, pegou no colo. Eu pensei comigo, nunca vi esse cara chorar. Nunca vi. Nem quando os filhos nasceram. Eu não sei se ele era insensível ou se ele se fazia de insensível. Mas naquele dia, até o Tarcísio chorou. Ela passou de colo em colo, depois por último ela voltou para o meu. Beijamos, agradecemos por todo o amor que ela nos dedicou. Foi uma cena muito linda e ao mesmo tempo extremamente tocante, que eu jamais vou esquecer. Sofri por mim, sofria por ver os meus filhos, adultos, homem, mulher, eles já adultos, chorando a perda da cachorrinha, da infância deles. E até o coração de pedra do meu marido. Até ele chorou. Mas ela sobreviveu aquela noite, sabe? Ela não morreu. Graças a Deus. Não, ela não morreu. Tanto que visitamos ela no sábado. Não. Ela não havia tido nem melhora nem piora. Sabe quando o médico te fala a situação dela é estável? Estável. Às vezes é uma palavra boa ou ruim. Depende o que é o estável. Mas ela estava estável. Eu já dormia com a roupa ao meu lado, pronta para correr para a clínica veterinária. Sempre deixei claro que eu fazia questão absoluta de estar do lado dela num caso de piora. Doutora Magali, pelo amor de Deus, se ela piorar, não importa a hora que seja. Eu tô com esse telefone aqui, ó. Tá vendo? Esse celular. Eu coloco ele no máximo volume, debaixo do meu travesseiro. Não importa a hora que seja, eu tô pronta. Eu preciso vir. A senhora não deixa de me ligar. Por mais que sejam dedicados os médicos para cuidarem dela, sabe, não é a mesma coisa. Eu comecei a entender que a Amora, ela merecia uma partida digna e amorosa junto de nós lá de casa. Ela precisava disso. Cada toque do telefone para mim era um sobressalto. Eu não estava mais aguentando. Então eu falei com a Michele, minha filha, e no domingo nós decidimos trazê-la para casa. A doutora Magali, a médica veterinária, ela foi taxativa. Ela avisou, falou, olha, sem a dopamina que ela toma no soro, em 2, 3 horas, o coração dela vai parar de bater. O coração dela está muito fraquinho. Entenda bem. Não é que eu quero que vocês continuem mantendo aqui na clínica. Pelo amor de Deus, longe disso. Vocês estão me entendendo. É que aqui ela está sendo mantida viva pela dopamina que está no soro. Quando tirar isso, 2, 3 horas depois o coração dela vai enfraquecendo até que ele vai parar de bater. Não, tudo bem, mas assim mesmo, doutora, eu decidi, eu quero levá-la para casa. Ah, tá, então a senhora assina esse termo, assumindo que o risco, sim, assino sem problema, é que o caso dela é irreversível, né? Então, irreversível, assino sim. Assinei o termo.
Mas eu não iria permitir que aquela cachorrinha criada como filha, minha filha, tão minha amiga, morresse sozinha numa gaiola fria de um hospital. Isso me mataria de dor, saber que ela morreu ali sozinha, abandonada. Nem sempre se tem essa opção, é verdade, mas eu tive e não podia abrir mão. Eu não iria perder a chance de dar a ela uma calorosa despedida em família. Contrariando as expectativas médicas da doutora Magali, profunda conhecedora, ela em casa melhorou. Olha que coisa! Não aconteceu aquilo que a doutora Magali falou. Ficamos esperando que em 2 ou 3 horas ela partisse, mas não aconteceu. Não aconteceu. Ela, ao contrário, em casa ela melhorou, mas melhorou muito. Eu passei então a alimentá-la com seringas de um produto chamado Salute. É um produto que se compra em clínica. Ela não podia mais comer, então eu colocava Salute na seringa e colocava na boquinha dela. Esse Salute é uma espécie de um shake muito nutritivo. E eu comecei com a menor seringa que eu achei, mas no final ela já estava tomando 2 das grandes, além de água, ou um patezinho diluído. Os únicos cuidados que eu tinha era pingar o colírio, porque ela não estava piscando mais, ela tinha parado de piscar, e limpar a boquinha dela e os olhos dela com água boricada. Na clínica, ela nem se movia mais, ela não sustentava mais a cabecinha dela. Na clínica, ela não conseguia mais levantar a cabecinha, e quando levantava ela tinha que deitar logo. O pescocinho já não tinha força para sustentar a cabecinha. Em casa, mudou. Cercada da família, do seu ambiente, dos cheiros aos quais ela estava acostumada, vozes conhecidas, ela melhorou. Ela melhorou muito. Alguém dirá, mas assim para viver para sempre? Quem dera. Mas pelo menos estava sobrevivendo sem dores, sem sobressaltos, apenas recebendo paz e muito carinho. Desde que a trouxemos da clínica, que eram seus últimos momentos, as últimas horas, então eu queria curtir cada momento com a Amora. Eu queria curtir cada instante com ela. Colocamos colchões na sala e a cada noite era um filho que queria passar a noite comigo para me ajudar a cuidar dela. Às vezes, ela acordava de madrugada e eu aproveitava para alimentá-la ou dar água. Nos 3 últimos dias de vida, ela passou a usar fraldinha. Ficou muito engraçadinha. Aproveitava também para niná-la em meus braços. Ficava horas cantarolando para ela de madrugada. Eu cantava para ela. Foi uma semana muito intensa. A Michele, minha filha, veio almoçar em casa todos os dias para poder curti-la mais. O Tiago não teve mais cabeça para ir à faculdade, então ele passava a maior parte do tempo livre em casa. Tirei muitas fotos, fiz muitos vídeos, fui me preparando para o desfecho. Tudo que eu pedia a Deus era que ela não sofresse e nem sentisse dor, sabe? Mas tudo calmo até o fim. Chegou a sexta-feira à tarde, ela me pareceu com um pouco de dificuldade para respirar. Meu coração ficou apertado. Meu maior medo era que ela entrasse em sofrimento com falta de ar. Eu precisava tomar uma decisão que para mim seria muito dolorosa, mas graças a Deus, ela melhorou. Ficou calma. E assim, nós passamos ainda aquele final de tarde juntinhas. Na madrugada da sexta para o sábado, a Michele trocou a fraldinha dela. Eu dei água, limpei os olhinhos dela,
Fomos dormir já depois de umas 4 horas da manhã. Quando foi umas 9 horas da manhã, eu dei uma seringa de Salute para ela e ela tomou tudo às 9 da manhã. Isso já do sábado. Aí eu comecei a pensar nas coisas pro almoço, ia lá olhar, a Michele ficou coladinha nela. Foi quando ela começou de novo a respirar de uma maneira mais acelerada. Mamãe, a Amora tá respirando mais rápido, né? Foi quando eu tive uma surpresa, de novo uma surpresa. O Tiago, meu filho, chegou em casa, isso já no sábado por volta de umas 10h30 da manhã, trazendo consigo o pai dele, o Tarcísio. Ele me cumprimentou, o Tarcísio, educadamente, como fazia. O Tarcísio disse que o Tiago foi me buscar, ele acha que a Amora tá no fim, né? Eu apenas fiz que sim com a cabeça. Dali pra frente, ela estava realmente estranha. Eu estava bem perto dela. Eu ainda voltei para a cozinha, pensando no que fazer para o almoço, mas eu estava sem cabeça para isso. Foi quando a minha filha me chamou. Mãe, corre aqui. Eu corri. Ela tá estranha agora, mãe. Parece que parou de respirar. Eu corri e peguei a Amora no meu colo. Aí eu senti 2 batidas bem fortes do coração dela na minha mão. Mas sabe, batidas fortes, pujantes, vivas, aquelas 2 batidas fortes. Eu sorri e falei, calma filha, é que você está traumatizada, ela está viva. Ela está viva. Mas no exato momento que eu falei essas palavras, depois das 2 batidas fortes de coração, eu senti o corpinho dela amolecer em meus braços. O corpinho amoleceu e o coração não mais bateu. Comecei a chorar. Amora, minha doce amada, você guardou para mim as últimas batidas do seu coração, Amora. Você guardou para mim as últimas batidas do seu coração. Obrigada por tudo, Amora. Por tudo. Dali para frente, cada um foi pegando ela no colo e chorando muito. Muito. A Michele, o Tiago e o Tarcísio. A família inteira reunida e em prantos. A enrolei no cobertor macio, mais macio que ela tinha. Eu a enrolei. Estava fazendo frio. Sentei e fiquei um pouco com ela nos braços assim, ninando seu corpinho já sem vida. As lágrimas pingavam silenciosas, caindo em cima do rostinho dela. Eu ainda falei, não vou sentir mais o seu fuço gelado na minha panturrilha. Não vou mais receber suas lambidas e nem verei mais o abano do seu rabinho. E o que é pior, sabe, Amora, não terei mais a sua companhia. Não houve alarde nem desespero. Amora teve o desfecho perfeito, aquele que eu tanto pedi a Deus para ela. Partiu cercada de amor, de afeto e de cuidados. Partiu na casa que era dela, a casa nossa, a nossa casa. Partiu serenamente, sem dor
e sem nenhum tipo de sofrimento. Beijei e abracei muito. Mais uma vez eu agradeci por todo o amor. Obrigada, viu, Amora, por todo o amor que você me deu, por toda a sua lealdade, pelos anos felizes que nós passamos juntas. Obrigado, obrigado do coração, Amora. Muito obrigada. Tarcísio, que por ironia do destino a trouxe no primeiro dia para casa, se ofereceu. Você quer que eu leve o corpinho dela pra... Não, eu me sinto na obrigação de fazer isso, mas nem sei o que a gente faz. Ô mãe, pode enterrar, né? Ai, mas eu não sei se... Foi o Tarcísio que disse, e pode cremar. Eu conheço um crematório para animais, para cachorros. Eu, diante do quadro dela, até já fiz lá uma consulta. Se quiser, eu levo vocês até lá. Tá. Eu quero mesmo ficar com as cinzas dela. Foi o que fizemos, a família inteira. Levamos o corpinho dela até o lugar no crematório. Ela ainda estava quentinha. Para mim parecia que ela estava apenas adormecida. E eu não queria perder aquele calor, sabe? Apesar do dia frio, eu ainda sentia um calorzinho vindo dela e eu queria guardar dentro de mim aquela lembrança. Dei-lhe o último beijo, entreguei-a para a pessoa responsável pelo crematório e quem falou a última palavra para ela foi o Tarcísio. Disse guerreira, foi o que ele falou. Tchau, guerreira. Voltei para casa de braços vazios, segurando o seu cobertor e chorando. Abracei o vestidinho que ela costumava usar para dormir nos dias frios. Tinha ainda o cheirinho dela, sabe? Eu às vezes ainda durmo com esse vestidinho dela. Eu ainda faço isso. Eu nunca pensei que doesse tanto uma despedida dessas. Mas a história não tinha terminado ainda. Não, ainda não tinha terminado. Na volta para casa, daquele sábado, evidente que não teve mais como fazer almoço, então Tarcísio, meu ex-marido, ele ligou num restaurante para que o restaurante entregasse em casa a comida daquele sábado. Não demorou muito, a comida chegou. Praticamente eu nem toquei na comida porque, sinceramente, eu não tinha apetite. Mas ele estava em casa, o Tarcísio, meus filhos. E foi depois do almoço que ele me falou. Me falou e falou diante dos filhos. Olha, eu sei... Que foi, Tarcísio? O que você quer falar tanto? Vera, eu sei que tudo que eu fiz foi muito pesado e sei da tua opinião, é imperdoável o que eu fiz. Eu me arrependo demais. Meus filhos sabem disso. Já tive a oportunidade de conversar com o Tiago, já tive a oportunidade de conversar com a Michele. Não sei se eles me perdoam, não é isso que eu vim buscar. Mas eu queria fazer um pedido para vocês,
mas especialmente para você, Vera, porque você ainda é a sargentona. Eu vi quando a Amora chegou aqui o primeiro dia que ela foi lamber os seus pés, te agradou primeiro, e eu brinquei com ela: eita, cachorrinha esperta. Ela entendia que precisava te agradar. Pois é. Hoje eu tô me sentindo exatamente como a Amora naquele dia. Se eu pudesse, Vera, eu me colocaria no chão agora para lamber os seus pés. Por mais ridícula que fosse a cena, eu faria exatamente isso, imitando o gesto da Amora. Porque você não imagina a vontade que eu tenho de ficar aqui, de morar aqui, de conviver aqui com vocês, de voltar a formar uma família. Eu estou profundamente tocado com a morte da Amora e lamento muito, eu lamento muito ela não estar aqui também nesse instante, nesse momento, para ouvir como ela fazia atentamente tudo que eu quero falar. Implorar o perdão seu, Vera. Você não precisa se deitar comigo. Você não precisa se considerar minha mulher. Você não precisa abrir mão das suas amigas, e se tiver algum namorado, você também não precisa abrir mão dele. Eu só quero a oportunidade de voltar para casa. Eu quero a oportunidade de voltar a ter uma família. Porque diante de tudo que aconteceu com a Amora, eu fiquei pensando que um dia eu vou viver isso também. Os meus últimos momentos. E seria insuportável viver esses últimos momentos longe de vocês três. Vocês são a minha família. Quebrei a cara, errei. Mas, por favor, me deixem ficar. Eu não esperava que o Tarcísio dissesse isso, nem meus filhos. E nós que já estávamos tocados, os olhos continuaram cheios de lágrimas dos três. Ainda bem que o almoço do restaurante já tinha sido servido, comido. Mas foi quando eu olhei em cima da cômoda que ficava naquela sala de jantar, e eu vi a foto da Amora. Quando eu olhei, eu estava disposta a dizer para o meu marido que não. Sinceramente, eu estava disposta a dizer para o meu marido que não. Mas quando eu olhei para a foto da Amora, sei lá, eu tive a impressão da foto sobre a peça ganhar vida. Eu quase que pude ver o rabinho dela abanando. Quando eu vi, eu tive a impressão de que vi. Eu olhava a foto em cima da cômoda, assim, era uma foto dela grande, e ela estava de corpo inteiro. Quando eu tive a impressão que eu vi o rabinho dela abanando, eu entendi que, de certa forma, parecia que era a Amora falando comigo naquela hora. Se é que cachorro fala do jeito dele, mas fala. Tipo, aceita. Aceita. E eu olhando pro meu marido, pro Tarcísio, pros nossos filhos, eu respondi: pela Amora. Pela Amora. Você pode ficar. Ele, emocionado, me abraçou meus filhos. E é assim que nós vivemos hoje. Por enquanto ainda
separados, mas juntos. Dá para entender isso? Quem é mulher me entende. Ainda dói muito. A saudade da Amora é imensa. Ela não foi apenas uma cachorrinha na minha vida. Não, ela foi a minha companheira de todas as horas. Junto com ela, chorei e sofri. Sofri sim, mas fui também imensamente feliz. Foram quase 18 anos juntas. Uma vida. Ela foi uma verdadeira filha para mim. Apesar das lágrimas que teimam cair enquanto eu vou te escrevendo esta carta, meu amigo, das noites em que perco o sono revendo seus vídeos de saudade, uma saudade imensa que eu sinto, eu apenas vou repetindo que por ela eu faria tudo de novo. Valeu a pena. Foi muito lindo tudo. A Deus, meu Deus, Senhor da minha vida, eu agradeço pelo privilégio de ter sido amada por um serzinho tão especial como era a Amora. E, sobretudo, por não ter permitido que ela sofresse no seu fim. E como o presente foi tão significativo, o presente mais fiel me foi entregue pelo meu traidor. O presente mais fiel me foi entregue pelo meu traidor. Então, eu recebi até o Tarcísio de volta, coisa que eu jamais admitia. Não foi por mim, juro, não foi por mim. Foi por ela. Foi por você, Amora. Você gostou da história? Então, por favor, curta, dá o teu joinha. É tão importante o seu joinha. Se inscreva no canal, também dá muita força quando você se inscreve. E se sobrar gentileza, não valeu demais. Nós agradecemos do fundo do coração.